é a doutrina certa e justa, medidas sem reduções nem acréscimos às Sagradas Escrituras. Na tradição e nos 7 conselhos ecumênicos, é a doutrina ensinada e pregada pela Igreja Ortodoxa para glorificar a Deus e salvar as almas segundo a Cristo. Chama-se ortodoxia a doutrina que observa os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, reverenciados e transmitidos pela Igreja Ortodoxa, que é uma igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja Ortodoxa é a sociedade baseada na fé dos 12 apóstolos, fiéis cristãos que obedecem aos pastores canônicos e vivem unidos pelos elos da doutrina, das leis de Deus, da hierarquia divinamente instituída e da prática dos sacramentos. A Igreja Ortodoxa professa a doutrina autêntica de nosso Senhor Jesus Cristo, tal e qual nos foi revelada e exercida pelo apóstolo no primeiro século da era cristã. Na Palestina, nas cidades de Jerusalém, Damasco e Antioquia, essa doutrina obedece aos mandamentos. Procede de acordo com a vida da graça que Cristo nos legou por sua morte e edificou pelos sacramentos. Crê na vida eterna, observa os ensinamentos dos 7 concílios ecumênicos e persiste estritamente unida aos seus pastores, bispos e demais sacerdotes ortodoxos, continuadores em linha reta da obra dos apóstolos. Reconhece como chefe único da igreja, sem representantes ou legatários, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dirige, ensina e eleva, é depositária da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que prossegue em todo o mundo a sua obra de amor e salvação. Ensina-nos as verdades nas quais devemos crer firmemente, os deveres que havemos de cumprir e os meios a aplicar para nos moralizar e santificar. A Igreja Ortodoxa Oriental une as 4 características que distinguem a verdadeira Igreja: una, santa, católica e apostólica. Durante 20 séculos, manteve inalteráveis os sacramentos, as próprias doutrinas e os mesmos pastores, que são sucessores dos apóstolos. A designação ortodoxa procede do fato dela crer e ensinar corretamente a doutrina de Cristo. Conservou-se exemplarmente na doutrina, desde a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. A primazia de honra da Igreja desempenhada pelo Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Deus prometeu sua Igreja a assistência do Espírito Santo e a sua união com ela até a consumação dos séculos. Ir no erro, nem falhar nos seus ensinamentos. A Sagrada Escritura e a Santa Tradição. A Sagrada Escritura é a doutrina de Deus revelada ao gênero humano por intermédio dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos, e está consignada no Antigo e no Novo Testamento. Ao lermos a Sagrada Escritura, as palavras dos profetas e dos apóstolos penetram nos nossos corações como se fossem verdades proferidas pelos próprios lábios desses santos homens. Apesar dos séculos e milênios decorridos desde a data do registro dessas obras divinas. O mais antigo meio de divulgação da revelação divina foi a Santa Tradição. Desde os tempos do primeiro homem, Adão, até Moisés, não havia nenhuma Sagrada Escritura. Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Salvador, transmitiu aos apóstolos seus ensinamentos divinos através de sermões e parábolas, e não por meio de livros. Assim, no começo, procederam os santos apóstolos que divulgaram oralmente as verdades divinas, edificando deste modo as bases da Santa Igreja. A razão do registro da Sagrada Escritura foi para conservar e inalterada a revelação divina. A Santa Tradição é o conjunto de verdades reveladas por Deus, mas não consignadas nas Sagradas Escrituras, são transmitidas oralmente de geração em geração. Hoje encontramos-la divulgada por escrito ou por símbolos. Os
concílios, liturgias, costumes, monumentos, pinturas, leis eclesiásticas, bem como através de sentenças e epístolas ensinadas pelos santos pais da Igreja. Em resumo, a tradição apostólica encontra-se manifestada nos 7 concílios ecumênicos, nas obras cristãs dos santos padres da Igreja, nos símbolos do credo niceno-constantinopolitano, no símbolo de São na liturgia da Igreja, nos monumentos, pinturas e arqueologia cristãos, nos livros simbólicos da ortodoxia, confissão ortodoxa de Pedro Mogila, a confissão ortodoxa de Deu, patriarca de Jerusalém, em 1672, e também o Catecismo de Filareto de Moscou, no magistério permanente da Igreja, da legislação eclesiástica e dos costumes e usos cristãos. Mesmo que tenhamos a Sagrada Escritura, devemos seguir a Santa Tradição, que está diretamente ligada a ela e unida à revelação divina. A própria Sagrada Escritura nos ensina. Então, irmãos, sede firmes e conservar as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. As diferenças doutrinais entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana. A diferença fundamental é a questão da infalibilidade papal e a pretensa supremacia universal da jurisdição de Roma, que a Igreja Ortodoxa não admite de forma nenhuma, pois ferem frontalmente a Sagrada Escritura e a Santa Tradição. Existem ainda outras disposições elencadas em 2 grupos, as diferenças gerais e as diferenças especiais. Para termos uma ideia dessas diferenças, vejamos o seguinte: uma possibilidade de superação quando parar acima das paixões do espírito de fraternidade que anima o trabalho dos verdadeiros cristãos. Diferenças gerais são dogmáticas, litúrgicas e disciplinares. A Igreja Ortodoxa admite concílios, enquanto a Romana adota 21. A Igreja Ortodoxa discorda da procedência do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Unicamente do Pai é que admite. A Sagrada Escritura e a Santa Tradição representam o mesmo valor como fonte de revelação. Segundo a Igreja Ortodoxa, a Romana, no entanto, considera a tradição mais importante do que a Sagrada Escritura. A consagração do pão e do vinho durante a missa, no corpo e sangue do Senhor, efetua-se pelo prefácio, palavra do Senhor e epíclese, e não pelas expressões proferidas por Cristo na última ceia, como ensina a Igreja Romana. Em nenhuma circunstância, a Igreja Ortodoxa admite a infalibilidade do bispo de Roma. Considera a infalibilidade uma prerrogativa de toda a Igreja e não de uma pessoa só. A Igreja Ortodoxa entende que as decisões de um concílio ecumênico são superiores às decisões do Papa de Roma ou de qualquer hierarca eclesiástico. A Igreja Ortodoxa não concorda com a supremacia universal do direito do bispo de Roma sobre toda a Igreja cristã, pois considera todos os bispos iguais. Somente reconhece uma primazia de honra ou uma supremacia de fato. Primus inter pares. A Virgem Maria, igual às demais criaturas, foi concebida em estado de pecado original. A Igreja Romana, por definição do Papa Pio IX, no ano de 1854, proclamou como dogma de fé a Imaculada Conceição. A Igreja Ortodoxa rejeita a agregação do filioque, aprovado pela Igreja de Roma, no símbolo
niceno-constantinopolitano. A Igreja Ortodoxa nega a existência do limbo e do purgatório. Não existe. A Igreja Ortodoxa não admite a existência de um juízo particular para apreciar os destinos das almas, logo após um juízo universal. O sacramento da Santa Unção pode ser ministrado várias vezes aos fiéis em caso de enfermidade corporal ou espiritual, e não somente nos momentos de agonia ou perigo de morte, como é praticado pela Igreja Católica Romana. Na Igreja Ortodoxa, o ministro habitual do sacramento do Crisma é o padre. Na Igreja Romana, o bispo. E só extraordinariamente o padre. A Igreja Ortodoxa não admite a existência de indulgências. No sacramento do matrimônio, o ministro é o padre e não os contraentes. Em casos excepcionais ou por graves razões, a Igreja Ortodoxa acolhe a solução do divórcio. São distintas as concepções teológicas sobre religião, igreja, encarnação, graça, imagens, escatologia, sacramentos, cultos dos santos, infalibilidade e estado religioso. E as diferenças especiais são aquelas que subsistem de forma disciplinar ou litúrgica e que não transferem dogma à doutrina. São as seguintes. Nos templos da Igreja Ortodoxa só se permite ícones. O sacerdote ortodoxo pode optar livremente entre o celibato e o casamento. O batismo é por imersão. No sacrifício eucarístico, na Igreja Ortodoxa, usa-se pão com levedura. Na romana, sem levedura ou fermento. Os calendários ortodoxos e romanos são diferentes, especialmente quanto à Páscoa da Ressurreição. A comunhão dos fiéis é efetuada com pão e vinho, na romana somente com pão. Na Igreja Ortodoxa não existe as devoções ao Sagrado Coração de Jesus, Corpo de Cristo, Via Crucis, Rosário, Cristo Rei, Imaculado Coração de Maria e outras comemorações análogas. O processo de canonização de um santo é diferente na Igreja Ortodoxa. Nele, a maior parte do povo participa do reconhecimento do seu estado de santidade. Existem somente 3 ordens menores na Igreja Ortodoxa: o leitor, acólito e subdiácono. Na romana, 4: hostiário, leitor, exorcista e acólito. O santo mirão e a comunhão na Igreja Ortodoxa efetuam-se imediatamente após o batismo. Na fórmula da absolução dos pecados, no sacramento da confissão, o sacerdote ortodoxo absolve não em seu próprio nome, mas em nome de Deus. Deus te absolve de teus pecados. Na Igreja Romana, o sacerdote absolve seu próprio nome como representante de Deus. Ego absolvo a peccatis tuis. A ortodoxia não admite o poder temporal da Igreja. Na romana, é um dogma de fé tal doutrina. Os 10 mandamentos. A Santa Igreja Católica Apostólica Ortodoxa conservou os 10 mandamentos da lei de Deus na sua forma original, sem a menor alteração. O mesmo não sucedeu com a Igreja Católica Romana, no qual os 10 mandamentos foram arbitrariamente alterados, tendo sido totalmente eliminados o segundo mandamento e o último, dividido em 2 partes, formando 2 mandamentos distintos. Essa alteração da verdade constitui um dos maiores erros teológicos desde que a Igreja Romana cindiu a união da Santa Igreja no século XI. Esta modificação dos 10 mandamentos, introduzida pelos papas romanos, foi motivada pelo renascimento das artes. Os célebres escritores daquela época tiveram um amplo leque de atividades artísticas, originando obras de grande valor. Não obstante as esculturas representando Deus e a Santíssima Virgem Maria, os santos e os anjos estavam em completo desacordo com o segundo mandamento de Deus. Havia, pois, 2 alternativas: ou impedir a criação de estátuas, ou suprimir o segundo mandamento. Os papas escolheram esta última solução, caindo em grave erro. Então, eles suprimiram o segundo mandamento. O que é ortodoxo? É ortodoxo quem pertence à sociedade dos fiéis cristãos que, unidos pela fé ortodoxa, seguem os ensinamentos da doutrina da Igreja Ortodoxa e obedecem a seus pastores.
em tudo que é concernente à glória de Deus e à salvação da alma. É ortodoxo quem vive a fé e pratica as virtudes pregadas pela Igreja Ortodoxa, a qual passou a pertencer por meio do batismo, ministrado por seus sacerdotes. Quem assiste às igrejas ortodoxas a todas as cerimônias, recebe sacramentos, escuta a voz de Deus através dos pastores, empenha-se em viver do culto e da graça derramada sobre todos os crentes. É ortodoxo quem ama o verdadeiro Deus e ama Jesus Cristo e a sua doutrina, conforme ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Em uma outra ordem de considerações é chamado ortodoxo, aquele que crê retamente. A palavra grega ortodoxia significa reta doutrina. A fundação da Igreja Ortodoxa. Fundada por Cristo sobre a fé de seus 12 apóstolos, a Igreja Ortodoxa nasceu no ano 33 da era cristã, dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo como línguas de fogo. A Igreja Cristã Ortodoxa nasceu com Cristo e seus apóstolos e não com Pócio, no ano 858, nem com Miguel Cerulário em 1054, como equivocada e erroneamente alguns propagam. A Igreja Ortodoxa surgiu da Palestina com Jesus Cristo, expandiu-se pelos apóstolos e edificou-se sobre o sangue dos mártires. Não teve a sua origem na Grécia ou noutra região ou país que não seja a Palestina. Ela não morre, porque vive e descansa em Cristo e tem promessa divina de que existirá até o fim dos séculos. Em vão, seus inimigos e todos os corifeus da impiedade tentaram destruí-la, negá-la, persegui-la, a semelhança do divino mestre e fundador do nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Ortodoxa, desde seu nascimento, tem padecido e sofrido terríveis perseguições debaixo do jugo do Império Romano, passando pelo muçulmano e turco até nossos dias. O sangue de uma infinidade de mártires tem selado e provado ao mundo a sublimidade do seu amor, a perfeição e a veracidade de sua doutrina divina. Apesar de todas as campanhas, sempre subsistiu e triunfou, vive e viverá eternamente em Cristo e, confiante, seguirá com suas palavras. Eu estarei convosco até a consumação do século, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Foi na cidade de Antioquia onde os primeiros crentes de Jesus Cristo começaram a chamar-se pela primeira vez cristãos, denominação que usamos até hoje. Logo após a prédia cristã, chegou até Roma, a capital do Império Romano, onde o apóstolo São Paulo formou a primeira comunidade cristã, constituída por várias famílias que ele enumera e saúda na sua epístola aos Romanos, capítulo 16, da cidade de Roma. O evangelho foi propagado por todo o Ocidente e outras partes do mundo. Os bispos exerciam a administração dos cristãos, aquele que mais autoridade tinha na sua região usava o título de patriarca. Eram 5 os patriarcas que o mundo cristão tinha nos primeiros séculos, de Roma, Constantinopla, Alexandria e Antioquia e Jerusalém. Todos eles com iguais direitos. Eram independentes da administração das suas respectivas regiões e iguais entre si, considerando-se o primeiro entre iguais, primo entre pares, o patriarca de Roma, pela condição de ser. Primeiro Concílio Ecumênico, artigo 6º, segundo Concílio Ecumênico, artigo 3º, quarto Concílio Ecumênico, artigo 28, sexto Concílio Ecumênico, artigo 36. A mais nova selo, o Concílio Ecumênico, cujas decisões são obrigatórias para toda a Igreja. O cristianismo teve lugar no 3º século, após a morte de Cristo, motivado pela paz decretada por Constantino, imperador de Roma. Até então, o cristianismo vivia das catacumbas locais, onde eram celebrados todos os atos religiosos, e se aprendia a religião de Cristo. Desde aquela era, a Igreja segue seu caminho através do mundo, pregando a doutrina de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, estas são algumas conceitos da nossa fé. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal, para que nós possamos cada vez mais levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os recantos do mundo. Muito obrigado, que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.